Talvez uma das coisas que você mais se pergunte é como que eu consigo verdadeiramente ter o respeito da minha equipe? Como que eu consigo verdadeiramente influenciar as pessoas? Como é que eu vou ter um time que engaje e acredite verdadeiramente nas minhas ações? Uma das coisas que eu mais gosto de falar sobre liderança é porque você já deve ter percebido isso se você vem acompanhando desde o episódio 01 aqui do podcast, é que falar sobre liderança é melhorar nós como seres humanos. E todos nós temos o que melhorar como seres humanos. Nós viemos aqui ao mundo, afinal, acredito eu que para evoluir. Não faria sentido algum nós passarmos por essa vida sem passar por um processo de evolução espiritual, mental, física, enfim. Nós estamos aqui no nosso processo evolutivo. E talvez você olhe para você hoje e você questione se realmente você tem perfil para estar na liderança. Se realmente você vai conseguir influenciar as pessoas. Se você realmente vai conseguir ter o seu time de uma forma extremamente engajada junto com você. E eu quero refletir sobre alguns pontos aqui contigo, líder. O que é verdadeiramente liderança? E como que muitas coisas para você se formar como líder, eu, pessoalmente, eu não sei se você viu, mas de tudo que eu já busquei dos meus estudos, enfim, raramente eu escutei pessoas comentando sobre os pontos que eu vou falar aqui, porque os pontos que eu vou falar aqui para você são coisas invisíveis. Você não consegue enxergar a olho nu, mas é a verdadeira construção de nós como seres humanos. É a verdadeira construção de nós como pessoa. Então, o que faria alguém seguir você? Eu não estou falando de seguidores como foi criado o conceito das redes sociais. Apesar de ser também um canal de influência. Mas não verdadeiramente esse, mas aquele do dia a dia. Aquele que as pessoas estão junto com você, construindo algo em busca de um objetivo em comum. Porque liderança é isso. Liderança é sua capacidade de influenciar pessoas entusiasticamente em busca de um objetivo em comum. E quando isso não acontece, você não lidera, não é? Porque foi construída a visão que liderança é sobre gritar, é sobre ser bruto, ser grosseiro. Não que necessariamente pessoas que têm essas características também não lideram, porque você vai entender aqui nesse contexto que eu vou falar para você que as pessoas podem liderar com esse perfil também, desde que ela tenha caráter. Desde que as pessoas olhem para ela e falem, pô, ela tem todo esse perfil, mas cara, é uma pessoa confiável. E é sobre isso que eu quero discutir contigo, né? O que faz alguém influenciar outras pessoas? O que está por trás que muitas vezes nós não conseguimos enxergar? E é por isso que eu convido você, porque nesse episódio que eu vou compartilhar essas informações contigo, você vai passar a entender o que faz um líder influenciar por trás de tudo que a gente vê. Será que é o status? Será que é a cadeira que ele senta? Será que é a forma como ele trata as pessoas? O que faz? O que faz uma pessoa verdadeiramente influenciar? Então fica comigo aqui, líder, que eu vou compartilhar pontos que você vai entender que é a nossa construção como ser humano, como pessoa, que nos faz cada vez mais influenciar verdadeiramente, tá? Senão você vai falar, pô, Diogo, então tem uns influencers aí que eu não concordo com a postura deles e eles influenciam. De uma certa forma você tem razão, sim, existem essas pessoas, mas você vai entender que a médio e longo prazo isso não se sustenta. E é isso que eu quero compartilhar aqui com você hoje. Mas antes de tudo, líder, eu convido você a seguir e ativar o sininho
aqui do nosso episódio, se é a primeira vez que você está aqui no nosso programa, porque se você não ativa o sininho e não aperta aí o botão seguir, é um sininho verde, tem logo no começo aí do podcast, se você estiver vendo no YouTube, é o botão se inscrever, né? Então você clica lá em inscrever-se, ativa o sininho e tá tudo certo. Aí você passa a ser notificado, entendeu? Se você não fizer isso, você não recebe mais as nossas notificações e aí você perde pontos importantes que pode ajudar na sua evolução aí como profissional, tá bom? E também eu convido você a compartilhar com os líderes que você está formando aí no seu ambiente. Eu tenho isso como missão, líder, então o meu desejo não é ficar escondendo informação, é compartilhar a informação para que o nosso Brasil prospere, para que o nosso Brasil forme líderes que realmente queiram fazer a diferença em diversos lugares, seja dentro de uma empresa, seja dentro de uma igreja, seja dentro de uma sociedade, seja dentro de uma política, seja onde for. Se você que está aqui está comprometido a fazer a diferença no mundo, seja bem-vindo. O meu papel é um único aqui, é só compartilhar a informação, tá? Todo show, todo talento é seu, toda conquista é sua aí do outro lado. Mas se a gente unir essas pontas, eu acredito que a gente pode formar um Brasil melhor, tá bom? Então esse é o meu compromisso e se você tá aqui, eu me sinto honrado de ter essa oportunidade de compartilhar essa informação com você, tá legal? Então vamos lá, líder. Então por isso que eu peço, antes de tudo, né, que você compartilhe aí com as pessoas da sua lista, para que elas possam ter acesso também a essa informação. E deixa depois no final seu comentário sobre isso, que me ajuda a entender como que está o seu ponto de vista aí do outro lado, tá bom? Vamos lá, o que a gente está falando aqui? Eu vou compartilhar agora com você a minha tela e eu gostaria que a gente conversasse. Se você estiver dirigindo, quando chegar, vai escutando, quando você chegar em casa, você volta o episódio e assiste, que eu vou fazer uns desenhos aqui, tá bom? Mas por favor, não desvie a sua atenção aí no trânsito, tá legal? Vamos lá que eu vou compartilhar minha tela aqui com você. Então vamos lá, líder, você tá vendo aqui minha tela agora. E o primeiro ponto que eu quero comentar com você é que a construção de uma pessoa que tem influência, uma pessoa, vamos dizer assim, que verdadeiramente faz com que as pessoas sigam ela, o primeiro ponto é que ela tem uma visão, isso a maioria dos líderes, eles devem desenvolver esse ponto, que é uma visão. Você desenvolvendo a sua visão e um objetivo em comum, o que você deseja? Olha só o que eu falei, um objetivo em comum. O que você deseja? Conduzir o maior número de pessoas possíveis para que te ajude a construir essa visão que você tem, não é? O que eu falei aqui para você? Cara, eu tenho uma missão. Qual que é a minha missão? Conscientizar o maior número de líderes possíveis, que são bem intencionados, que são pessoas de caráter íntegras, que querem verdadeiramente fazer a diferença, não só aqui na nossa nação, mas por onde eles forem, para que eles possam levar a transformação através do talento, do dom que eles têm, da habilidade que eles têm, mas acima de tudo, do caráter, da integridade, porque se um líder perde isso no meio da jornada, ele passa por um processo que nós vamos comentar aqui, que é a inversão de valores. Um exemplo muito comum e banal, bobo, é quando uma pessoa ela começa o projeto dela e ela aceita, por exemplo, uma proposta de uma empresa que vicia as pessoas em joguinhos, porque essa empresa vai pagar alguns milhões para ela. Se o dinheiro te compra, esse já é um problema relacionado a algo que a gente não consegue enxergar, que é o quê? Os seus valores. Você inverte os seus valores. Opa! Então, peraí, se esse contrato ele traz uma boa grana para mim, eu vou ferir o meu valor de respeito às pessoas, de respeito ao outro, para que eu tenha esse valor no meu bolso. E percebe que isso é uma construção de dentro para fora, a gente não consegue perceber. Então imagina que você tem um time e o seu time começa a ver que você tem esses tipos de atitudes. Ou que de repente você sai com a secretária sendo casado.
ou que você trai o seu marido com uma pessoa do seu trabalho. Quando o seu time olha isso, fala, falhou um ponto aqui. E que ponto que falhou? Hoje nós vamos falar de temas um pouco polêmicos, tá, líder? Por favor, não leve o pessoal. Se ferir você de alguma forma, eu só convido você a refletir um pouco mais sobre os seus princípios, os seus valores, a sua integridade. E tá tudo bem, nós estamos aqui num processo de construção de caráter, tá? Nós estamos aqui para evoluir esses pontos mesmo. Não se sinta culpado ou culpada. Como eu falei para você, o processo da nossa vida é um processo evolutivo. A insanidade é repetir o mesmo erro, não é? Então vamos lá. Integridade. Aí daqui a pouco você pergunta para mim, Diogo, o que é integridade? Então quer dizer, se eu quero influenciar pessoas, só que eu não tenho a minha integridade em dia, será? Esse é o primeiro, o primeiro, vamos chamar aqui o primeiro portal, né? Vamos chamar essa aula do pilar principal. A gente vai entender todos os pilares da construção de um verdadeiro líder. Se me falta integridade, será que eu consigo influenciar alguém? Isso já responde aquela pergunta dos influenciadores, né? Porque ele pode começar a influenciar, ser o bom moço, aquela coisa toda. Só que a médio e longo prazo, a máscara pode cair. Se a máscara cair e as pessoas olharem isso, elas vão falar, opa, será que eu estou verdadeiramente me permitindo que esse influenciador conduza a minha vida? Então uma integridade, ela é algo, é um pilar que você durante todo o processo da sua vida, né? Você tem que cuidar muito bem dela. Se eu não me engano, tem alguma menção dessa em Provérbios. Olha que interessante, ó. Tá em Provérbios, como eu falo pra você, eu não sou nenhum pastor, não tenho igreja, mas eu acho que esse livro aqui, cara, ele traz umas pedradas legais aí pra vida, viu? Que é o livro da vida. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Tem alguns pontos interessantes aqui de Provérbios, né? Bom, depois você dá uma olhada, se dá uma pesquisada, mas tem bastante coisa de Provérbios aqui no livro da vida. Só para você ter ideia, o quanto a integridade é um ponto importante para o líder. Se você perder isso, não tem como você influenciar. A integridade é a qualidade de ser íntegro, honesto e ético em todas as suas ações. Então o que eu estou falando aqui para você? Que a integridade é a sua capacidade de ser íntegro, beleza? De ser honesto e de ser ético. Esse seria um outro ponto importante do líder. Então você percebe que a integridade, ela é um pilar fundamental e um dos principais quando nós falamos em influenciar pessoas. Se você se deixa levar por promessas que inverta os seus valores, que inverta a sua ética, que inverta a sua honestidade, que fira a sua integridade, você acha verdadeiramente que você irá influenciar pessoas? Isso não está do lado de fora, percebe? Isso está do lado de dentro. Por exemplo, uma pessoa que vive falando mal de uma pessoa para outra. O seu time pega você em roda de fofoquinhas. O seu time pega você desrespeitando as pessoas, gritando, berrando no corredor.
Eles olham para você e eles mesmos se perguntam, cara, eu não vejo a hora de dar 6 horas para ficar longe dessa pessoa. Tá insuportável viver nesse ambiente. Ou eles começam a identificar que você está fazendo alguns negócios suspeitos. Alguns negócios que vai complicar a vida de outras pessoas. Isso é ser íntegro, isso é ser honesto, isso é ser ético. Essa é a minha pergunta para você. Então, às vezes a gente não entende o porquê as pessoas não caminham junto com a gente nos nossos projetos. Só que a gente tem dificuldade de olhar nossos pontos cegos. Pontos que não verdadeiramente eles estão visíveis, mas são as nossas atitudes e condutas como líder. E isso, cara, isso que eu tô conversando com você aqui, eu não sei quantos anos você tem aí hoje, mas isso deveria ser ensinado na base para as crianças, entendeu? Porque é isso que constrói uma sociedade. Imagina uma sociedade sem essa construção interna. Para que caminho nós vamos? Para onde nós vamos caminhar? Então, de repente, você quer ser um líder de sucesso, você quer ser uma pessoa que faz a diferença no ambiente que você tá, você quer construir coisas grandes, mas isso é primário, cara. O que é primário? O que vem primeiro? Não é sobre a cadeira que você senta, não é sobre o status que você tem. Se você fere os princípios de integridade, não tem como as pessoas serem influenciadas por você. Entendeu? Já começa por aí. Já começa por aí. É uma construção de dentro para fora. Quanto tempo do meu dia eu passo reclamando das coisas ao invés de buscar soluções? Quanto tempo do meu dia eu passo culpando pessoas ao invés de ajudá-las a serem melhores no que elas são? Ah, Diogo, mas esse colaborador que tá aqui eu não suporto mais ele. Mas quem foi que contratou? Dr. Geraldo, né, que participou com a gente aqui, ele falou uma frase lá que me marcou muito. Ele falou, cara, enquanto tem um dedo apontado para você, pro outro, enquanto tem um dedo apontado pro outro, tem 4 virados para você. 4 dedos virados para você. Então, se você perceber as pessoas que estão no ambiente, a gente tem que refletir quem foi que contratou elas. Será que eu estou fazendo uma contratação certa? Ah, Diogo, mas eu não participo do processo seletivo de pessoas. Tá, o que está ao seu controle que você pode resolver? Porque enquanto eu ficar apontando o dedo para alguém, eu não resolvo os problemas. Então, enquanto eu não construo essa capacidade que é interna de rever o meu pilar de integridade, de rever se eu, em minhas ações, tenho sido íntegro, honesto e ético, eu continuo culpando as pessoas. Envolve muito o processo de responsabilidade pessoal. Esses pilares aqui que eu estou comentando contigo. O Stephen Covey fez uma pesquisa com 54 mil pessoas, onde a pergunta era: você tem um líder dentro do ambiente. Qual é a característica principal? Qual é a característica principal que você espera do seu líder? Disparado nessa pesquisa. Integridade. Porque não tem como, cara. Como que você vai seguir alguém? Como que você vai se permitir ser influenciado por alguém que falta a integridade nessa pessoa? Que você observa as ações e você fala, caramba, não, isso não é íntegro, isso não é honesto, isso não é ético.
Como que você vai dar um feedback para alguém se você não tem moral? Você não tem moral. Se você não tem ética. Eu fiz um episódio, tá por aqui no podcast, dá uma procurada depois onde eu explico o que é moral e ética. Dá uma passada lá. Essa é a construção do líder, cara. E perceba, tudo isso que eu tô te mostrando, a olho nu, se você conhece uma pessoa hoje a olho nu, você não consegue notar. Onde você vai notar? Pelas atitudes. Então a pergunta é, quais têm sido as suas atitudes dentro dos ambientes? As suas atitudes são dignas das pessoas se permitirem a serem influenciadas por você? Ou não? Agora, tudo isso que eu estou comentando com você envolve o que, líder? Envolve em você ter as suas ações independentes. O que significa, Diogo, ter as minhas ações independentes? É fazer o certo, mesmo quando não tem ninguém olhando. Então, de repente, você olha pro seu time e fala, pô, meu time parece que não confia em mim, Diogo. Meu time parece que não... Cara, não vai com a minha cara muito. As pessoas, elas se afastam de mim com o tempo. Eu não consigo mais influenciar o meu time. A pergunta que eu tenho para você é, você tem feito o certo mesmo quando ninguém está olhando? Porque ter integridade, como nós estamos falando aqui, o que significa? Você vê que é o pilar, por isso que o nome dessa aula aqui de hoje é o pilar principal. É agir de forma justa. Pô, se eu tô num ambiente e eu não ajo com justiça com as pessoas, eu vou ser questionado em algum momento. Né? Eu vou ser questionado em algum momento. Eu sei que é desafiador você sempre estar no processo da justiça, mas existem algumas coisas que são milenares. Por exemplo, pô, uma pessoa que não está entregando no seu time e você promove essa pessoa, as outras pessoas estão olhando. Falou, opa, isso não foi justo. Isso não foi justo. Talvez você promoveu porque era um amigo, uma amiga sua. Você entendeu? É um exemplo de ser justo. E o quanto isso acontece dentro dos ambientes. Então, para nós sermos justos nas nossas ações, que eu entendo, você é um desafio grande, nós precisamos olhar um pouco de longe. Nós não podemos ir por nossas emoções. Não, mas é meu amigo, pô. Eu não posso deixar meu amigo na mão assim, né? Tem essas coisas às vezes. Mas, cara, isso é justo? E muitas vezes essa decisão da justiça não vai agradar muita gente. E aí tem um artigo lá no nosso blog, www.leaderflix.com.br, que a gente fala sobre o perigo de querer agradar todo mundo, né? Às vezes tem líder que quer agradar todo mundo. Não, cara, suas decisões muitas vezes vai desagradar muita gente. Por quê? Porque ser justo, às vezes, é desagradar. É desagradar uma parte. Por isso que você tem que estar com a sua consciência muito bem iluminada para que você leve justiça para os ambientes. Porque se você agir pelo sentimento de agradar as pessoas, primeiro vai faltar posicionamento e aí o seu time também vai questionar sua influência, né? E você não vai estar sendo justo dentro do ambiente, entendeu? Então, o processo de integridade envolve tudo isso aqui. E uma coisa que a gente está falando aqui é que essas ações independentes significa você fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. Pô, não tem ninguém aqui, dá pra gente fazer esse negócio aqui, ó.
Você vai estar sendo íntegro, você vai estar sendo honesto, você vai estar sendo ético. Ações independentes, fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. É agir de forma justa, é agir de forma transparente. Olha só, se coloca no papel dos seus liderados e você tem um líder. Você iria gostar de transparência desse líder? Se uma pessoa transparente, o que é uma pessoa transparente, Diogo? É uma pessoa que não tem o que te esconder, cara. Ela vai falar pra você o que é a realidade, como tá a situação, entendeu? Ela não tem o que te esconder, ela não fica de segredinhos. Ela é transparente. Minha pergunta pra você seria: você tá sendo transparente com as pessoas do seu ambiente? Com as suas pessoas de confiança? Por quê, Diogo? Porque isso vai afetar a sua integridade, cara. Isso é todo o processo de construção da sua integridade que vai afetar a sua influência com o seu time. Afinal, você não quer influenciar as pessoas em busca de um objetivo em comum? Eu tô falando para você o que constrói todo o processo da influência, né? Nós estamos desmembrando algo que muitas vezes não é possível enxergar a olhos nus, mas é possível perceber depois de um tempo, e as pessoas percebem, elas sentem isso, só que você não consegue ver, né? E eu falei para você que você precisa ser íntegro, honesto e ético. E tudo isso exige de você uma responsabilidade pessoal de ações independentes. Aí você pergunta: Diogo, o que é as ações independentes? É fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. Hoje, você faz o certo mesmo quando ninguém está olhando? Essas ações independentes, ela fará você agir de forma justa. E aí eu dei o exemplo para você: a pessoa que é promovida e não entrega. As pessoas que entregam, elas vão olhar e falar: cara, isso não foi justo. E aí a minha pergunta para você é: se isso não foi justo, será realmente que você está influenciando essas pessoas? Se você não é transparente, você oculta coisas do seu time, será que realmente você está influenciando? O que você acha? Se você, né, você vê que em todos os pilares a ética, ela não falta, correto? A ética, ela não falta. Tudo isso daqui faz o seu time ter confiança ou não em você. E eu falei para você que as suas ações independentes, ela é resultado da sua responsabilidade pessoal como ser humano. Perfeito? Só que não acabou aí, líder. Quando você tem essas questões que eu tô comentando contigo, e aí você, verdadeiramente constrói isso de dentro para fora, o seu time passa a ter confiabilidade em você. O seu time passa a ter confiabilidade em você. E a confiabilidade é a capacidade de uma pessoa ou entidade de ser consistente e previsível em seu desempenho de suas ações. Não foi o que a gente falou aqui em cima? Não foi o que nós falamos aqui? Então, quando você é uma pessoa que tem essas ações independentes, com responsabilidade social, que faz o certo mesmo quando ninguém está olhando, você gera no seu time o quê? O seu time sente que você tem justiça, que você tem transparência, que você tem ética. Você aumenta o nível de confiabilidade. Ou seja, são ações consistentes que geram confiança nas pessoas.
Dessa forma, quando você age com essas características que eu comentei com você, você adquire não só a confiança. Qual a diferença de confiabilidade e confiança? Confiabilidade são suas ações consistentes de forma ética, transparente e justa. E quando você adquire a confiabilidade através das suas ações independentes, o seu time olha para você e eles começam a ter o quê? Confiança. Eles olham para você e falam, cara, nessa pessoa eu posso confiar. É uma pessoa transparente, ética, justa, honesta, ética, íntegra. E por isso ela me influencia. E não só isso, você também adquire o respeito. Não é isso que todo líder quer do seu time? Respeito. Mas como? Como, Diogo? Como o time me respeita? Bom, você vai ter que fazer uma boa reflexão sobre esses pontos que eu conversei aqui com você e se questionar. Eu tenho sido um líder digno ou digna de respeito das pessoas? Porque o primeiro ponto é o respeitar. Ah, deixa eu te falar, o processo de transparência, ele também está totalmente conectado à sua capacidade de escutar pessoas. Se o seu time tenta marcar uma reunião com você e você não está disponível para escuta, porque tem que marcar na sua agenda, desculpa, amigo, como que você quer respeito? Como que você quer respeito? Um líder é disponível. Um líder não fica fugindo de conversas com o time. Um líder, ele escuta. Ele está aberto a escutar as pessoas. Existem líderes que fogem de conversa com o time. Você acredita nisso? Cadê a transparência? Cadê o acesso? Tem líder que tem uma sala especial só para ele. Por que, cara, você precisa de uma sala especial só para você? Entendeu como a liderança foi construída de uma forma muito equivocada no nosso mundo? Onde o ego de uma pessoa prevalece dentro do ambiente e a partir desse ego, ela ainda quer influenciar pessoas? Não, cara, você não vai influenciar ninguém com essa postura. Talvez as pessoas estão próximo de você porque elas precisam desse emprego. Elas precisam pagar as contas delas. Mas não necessariamente por uma influência verdadeira. Uma influência que fazem as pessoas te seguirem de livre e espontânea vontade porque elas acreditam na sua missão, na sua visão, em todo o seu processo de integridade, de ser honesto, ético, de ter ações independentes, que é a sua responsabilidade pessoal, de olhar para si e falar, cara, assume a sua parcela dentro dos processos. Não deu certo, a culpa não é do meu time, a culpa é minha. Eu não treinei eles, eu não tive próximo, eu não ajudei eles a vencerem. Isso é responsabilidade pessoal. Eu passo a agir de forma mais justa, mais transparente, mais ética dentro do ambiente. Com isso, eu ganho a confiabilidade das pessoas. E quando eu ganho a confiabilidade das pessoas, eu adquiro, né, eu adquiro a honra de ter a confiança deles. Cara, uma pessoa que confia em você é uma honra. Você precisa honrá-la por isso. Isso são valores, cara. São valores. E você ganha o respeito das pessoas. As pessoas passam a te respeitar pelo ser humano que você é. Então percebe que esse é o pilar principal de um líder. Sem isso, cara, esquece. Como influenciar sem isso? Você vai influenciar pelo carrão que você tem? Pela casa? Pelo status?
Cara, isso é muito pouco, isso é muito vazio. A verdadeira construção do ser humano não está nisso. A verdadeira construção do ser humano estão nesses valores que a gente está conversando aqui. Sem isso, uma sociedade se perde. Sem isso, um país acaba, se destrói. Sem isso, uma nação não sobrevive. E o que está acontecendo nas últimas gerações? Você está percebendo, você está vivendo o mesmo mundo que eu. Nós estamos perdendo isso, tudo isso que constrói o ser humano. E aí não tem gerado mais confiança nas pessoas umas nas outras. Percebe que as pessoas estão cada vez mais isoladas, mais solitárias. Por quê, cara? Por quê? Aqueles valores que os nossos pais, nossos avós, nossos tataravós nos ensinaram lá atrás, eles estão se perdendo. E se tudo isso está se perdendo, o que será de nós nas próximas gerações? Você entende o porquê que eu convido você a gente caminhar juntos nessa visão de construir ambientes éticos, íntegros, honestos, com ações independentes, com responsabilidade pessoal, onde tem um ambiente justo, transparente e ético, confiável? Porque se a gente não despertar, líder, para essa visão, eu tenho preocupação. Onde meus filhos estarão daqui a alguns anos? Você tem essa preocupação também? Só que isso começa hoje, com nós, com cada um, com cada indivíduo. Não tem como desver isso mais. Não tem como olhar para isso e falar: eu não sabia que isso existia. Uma vez que a gente tem acesso a isso, cara, a gente começa a nos observar. E a gente leva isso para dentro de casa. E de dentro de casa a gente leva para o trabalho. E do trabalho a gente leva para a sociedade. E você passa a ser o ser de luz dos ambientes. O mundo tem se perdido por faltar essa construção do líder que vem de dentro para fora. Então qual a conclusão que a gente chega? Todos, absolutamente todos nós somos líderes. Todos nós passamos por esse processo de construção do indivíduo que deveria ser trabalhado dentro das universidades, dentro das escolas, mas sequer nós escutamos falar sobre isso. E aí a gente não entende por que o mundo tem se perdido. A gente não entende porque muitas vezes no ambiente nós não influenciamos pessoas. Olha só, ficou até parecendo um bonequinho aqui, né? Ó. Agora que eu vi. Ficou até parecendo uma pessoa mesmo aqui. Olha que interessante. Colocar uma cabecinha aqui e vira uma pessoa. Entendeu, líder? Então, cara, vamos refletir sobre isso. E seja muito sincero e sincera com você. Olha pra dentro e fala: cara, o que desses valores que vem de dentro, não vem do lado de fora, vem de dentro, o que tá faltando em mim? Por que o meu time não confia em mim? Eu voltaria esse episódio, anotaria cada um aqui, ó: influência, integridade, honestidade e ética, e me daria uma nota de 1 a 10. Ações independentes, responsabilidade pessoal. Que nota que eu daria para cada um desses pilares aqui? Porque se você entender isso, cara, essa é a verdadeira construção do ser humano. Que estão querendo tirar de nós, que estão querendo tirar dos nossos filhos, que estão querendo tirar do mundo que nós estamos vivendo. E se nós perdermos isso daqui, a nossa sociedade cada vez mais vai sofrer. E isso está em cada indivíduo, em cada ambiente, em cada lugar. Seja você que está me escutando na Amazonas, seja você que está me escutando no Canadá, nos Estados Unidos, em Portugal, na Austrália, no Brasil, na Argentina. Nós temos ouvintes no Brasil, no mundo todo. Já tive a oportunidade de conversar com muitos. Um abraço aí para todos que eu tive a oportunidade de conversar. Em qualquer lugar do mundo, cara. Se você entender isso aqui, você faz a diferença onde você estiver. Eu quero ver você
em grandes lugares, fazendo a diferença, porque você tem essas características que eu tô comentando. É só pessoas que têm essas características que eu tô comentando com você que pode verdadeiramente fazer a diferença nos ambientes. Ah, Diogo, mas tem ambiente que é difícil, tem ambiente que não tem isso aqui. É por isso que a gente precisa de pessoas que têm isso. Porque quanto mais pessoas que tiverem tudo isso que a gente conversou aqui, fará a diferença. Mas tem um detalhe. O que muda a vida de uma pessoa não é o conhecimento que ela tem, mas é a atitude que ela tem com o conhecimento que ela recebe. Guarda essa frase mudou minha vida. O que muda a vida de uma pessoa não é o conhecimento que ela tem, mas é a atitude que ela tem com o conhecimento que ela recebe. Então o meu desafio para você é: qual é a atitude que você vai ter a partir de hoje com esse conhecimento que você recebeu? Se você ficou comigo até aqui, é porque você é diferente. É porque você está preocupado e preocupada em fazer a diferença. Então, o que você vai fazer com esse conhecimento que está aqui? Qual será a diferença que você vai fazer com ele? E de tudo que a gente conversou, qual é o ponto que você percebeu em você que precisa de mudança para ontem? Para ontem. E qual é a atitude que você vai ter a partir de agora? Espero que essas informações possam fazer uma grande diferença na sua jornada, líder. Isso vai mudar tudo, tudo. Cara, isso muda tudo. Isso são princípios milenares. E sem esses princípios milenares, você não governa, você não influencia, você não conduz uma empresa, uma sociedade, um departamento, uma nação. O que você vai fazer com esse conhecimento? Eu quero que você durma hoje com essa pergunta. Tá bom? Líder, deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio, qual foi a sua conclusão com tudo isso que a gente conversou. Manda isso, pelo amor de Deus, líder, por favor, para todos que desejam ser líderes, para todos que desejam serem líderes, para todos que desejam atuar na posição de liderança, porque isso é primário. Sem isso você não conduz uma nação, como eu falei para você. Então manda para essas pessoas, tá legal? E se você quiser participar da nossa mentoria, que é um prazer muito grande sempre conversar com as pessoas que passam pela nossa mentoria aqui, e é muito mais prazeroso ainda ver os resultados que essas pessoas estão construindo na jornada deles. Eu convido você pra gente bater um papo. Esse bate-papo é inteiramente gratuito, o link tá aqui na descrição, basta você clicar nele e me mandar um oi. Iremos combinar dia e horário, é inteiramente online, você pode participar de qualquer lugar do Brasil e do mundo, tá legal? A gente vai agendar um melhor horário aí pra gente poder se falar, tá bom? Aguardo você no próximo episódio, deixa aqui seus comentários e reflete bastante sobre isso. Não entendeu, líder? Volta de novo, assiste de novo. Se você entender isso, a sua vida muda completamente, tá bom? Espero você no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. Líder, muitas vezes caminhar na liderança sozinho é como querer chegar em um lugar sem um mapa. Por isso, se você quiser participar da mentoria gratuita, é muito simples. Aqui embaixo, na descrição deste episódio, ou até mesmo na aba sobre, tem um link do meu WhatsApp. Você pode clicar nesse link e me mandar um oi para que possamos agendar um dia e horário para nos falarmos. Espero muito poder te ajudar nos seus desafios diários de liderança. Não dá para chegar em um destino sem um mapa, né, líder? Te espero no próximo episódio. Até lá!